Boa noite, meus amigos queridos do coração, que honra. Bom, 6h30, né, da noite ou da tarde, mas a gente pode dizer que é noite já, né? Então, boa noite para todos vocês, queridos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a Beth, a nossa querida amiga, ela vai passar o estudo do Livro dos Espíritos. Ela vai fazer para a gente o capítulo 11, questão 611 a 613, mais a explicações, mais as explicações da Gênese. Meus queridos amigos, se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso canal para que a gente possa ajudar mais pessoas que precisam com o nosso trabalho. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Bom estudo para todos vocês. Para você também, amiga Beth, obrigado por estar aqui, por, é, por esses minutos que você vai nos trazer de conhecimento, por esses minutos que você vai doar do seu tempo. Gratidão. Volte mais vezes, adoramos. Por gentileza, você pode iniciar com uma prece depois, vibração e prece, no final. Gratidão, por gentileza, é com você. Obrigada, amigos, obrigada por essa oportunidade de estar aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, pedindo aos mentores amigos que nos ajudem a entender os ensinamentos da codificação espírita, aos nossos mentores que nos inspirem, e gratidão a todo o plano espiritual por nos trazer esses conhecimentos incríveis, fantásticos para a nossa vida. Então, é o Livro dos Espíritos hoje, né? O estudo, questão 611 a 613, que tem por título Metempsicose. É palavra difícil, né? Metempsicose. Então, metem significa mudança e psicose significa psique, alma. E os espíritos, nós, né, reencarnamos ao longo dos reinos da natureza, né? Nós estagiamos na planta, no animal, até chegar no ser humano. E a metempsicose é uma crença que defende que já na condição luminal, o homem poderia retroceder e reencarnar como planta, numa próxima, né, existência, ou como animal. É uma crença, assim, que vem desde a antiguidade. Os hindus levaram para os egípcios, e depois se espalhou para a Grécia, para Roma, e também na China. Hoje, são poucas as pessoas que acreditam em metempsicose. Os esquimós acreditam em metempsicose e um segmento dos budistas tibetanos. Quem difundiu bastante a metempsicose foi Pitágoras, um famosíssimo filósofo grego que viveu no século 6 antes de Cristo. Ele foi matemático, foi astrônomo, foi músico. Ele esteve um tempo estudando no Egito, com os iniciados do Egito. E aí ele trouxe essa crença para a Grécia. Mas a doutrina espírita, ela, ela não defende a metempsicose, porque o espírito não retrograda, né? Não retrocede na sua evolução. Então, nós vamos lá no estudo do Livro dos Espíritos, questão 611 a 613, é o livro 2, o capítulo 9. Então, na questão 611, Allan Kardec pergunta: a comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Ou seja, no início, né, da evolução das espécies, o ser vivo, que ainda era a princípio inteligente, ele não estagiava nas plantas, depois nos animais, e assim foi evoluindo até chegar à condição de espírito.
ou seja, ser humano racional, isso não seria a origem da metempsicose? O fato do princípio inteligente já ter estagiado nas plantas e nos animais, né? Então, é isso que Allan Kardec pergunta. E a espiritualidade responde: duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu, né? Então, a gente vê uma sementinha, a gente, né, quem não é bom conhecedor não sabe se aquela semente, por exemplo, vai dar um pé de mexerica, vai dar um pé de limão, vai dar um pé de laranja, e que espécie de laranja? Laranja lima, laranja Bahia, laranja pera, né? É, é, isso é que os espíritos estão dizendo. Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Então, chegando no reino animal, né, então, o princípio inteligente ele foi estagiando das plantas, passou para os animais. Aí chega no ser humano, que é o ser inteligente da criação, né, que aí já é espírito, já não é mais princípio inteligente, já é espírito, que passou, né, pela fieira das várias espécies, estagiando em cada uma para adquirir experiências e evoluir, né? Então, chega no reino animal, no reino animal, né, não pode se falar que ele voltaria para reencarnar como planta e animal. O fato, aqui os espíritos estão dizendo, dele ter passado de planta para animal e depois para homem, isso não é metempsicose, de jeito nenhum, né? Porque o homem não volta a encarnar no corpo do animal. E o princípio inteligente, ou o espírito, eles nunca retrogradam, eles estão sempre progredindo, né? Então, no homem, não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Esse corpo físico, ele foi construindo ao longo da evolução das espécies, por exemplo, houve um primórdio de pulmão, houve nos seres mais primitivos, né, da natureza, houve um primórdio de olho, esses órgãos foram ficando cada vez mais complexos, até chegar a essa condição de corpo humano. Então, por isso que aqui os espíritos dizem, no homem não há mais do animal senão o corpo, porque isso é uma herança da evolução das espécies, a matéria. E as paixões nascem da influência do corpo. Então, aquela necessidade de satisfação exagerada, né, de saciedade que não acaba nunca, e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, a gente, por exemplo, os animais, eles se protegem do perigo, isso é um instinto de conservação, e nós herdamos isso quando estagiamos no reino animal. E seguem os espíritos. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Então, no reino animal não havia ainda espírito, era só princípio inteligente. Aí vamos para a questão seguinte, 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Então, olha, Allan Kardec, né, retomando a pergunta para deixar tudo muito claro. E aí os espíritos respondem: isso seria retrogradar, né, voltar atrás na sua evolução. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte, né? Então,
O rio nasceu lá na nascente e segue até a foz, até o mar. Aí o Allan Kardec sugere a gente ir para a questão 118, para completar essa resposta da questão 612, né? Pergunta lá da questão 118. Podem os espíritos degenerar? E respondem os espíritos, não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição, quer dizer, o que ainda falta, nos falta trabalhar, o que nos falta evoluir. Quando o espírito finda uma prova, fica com conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, todas as experiências pelas quais passamos, até nos reinos inferiores da natureza, nos trouxeram aprendizados, conhecimentos. Isso é a nossa bagagem espiritual. E isso não se perdeu de forma alguma. É uma aquisição permanente do nosso espírito. Vamos para a questão 613, que é a última, mas a resposta é bem longa. A resposta é curta, mas tem uma nota explicativa de Allan Kardec, e depois a gente vai destrinchar pedacinho por pedacinho. Então, na questão 613, aí o Allan Kardec pergunta: totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, né? Porque aí os espíritos dizem, metempsicose não existe, porque seria reencarnar já sendo homem, mulher, num corpo de animal ou de planta. Então, isso não acontece. Então, ele pergunta, totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Então, o sentimento intuitivo, né? A nossa intuição é aquela coisa que vem lá do fundo da alma, é um conhecimento que foi adquirido no passado e que não esqueceremos mais. Nosso cérebro físico não lembra, mas o espírito armazenou para si. Aí vem a resposta, né? Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muita. Amiga, amiga, Beth, caiu. Cortou 1 minuto atrás, Beth. Beth, amiga, Caiu a cortou, internet, cortou 1 minuto atrás que você estava falando, na e 12. agora? Começa tudo de novo o vídeo? Pode, por favor, desculpa. É que cortou e ficou feia a imagem, não, sumiu você, ficou preta depois, né? Daí eu falei, Começamos de novo? as 112? Não, 612, né? Você pode fazer por favor. Você quer que eu continue de onde? Da Eu acho 612? que é melhor começar da 612, toda ela, né? Porque Para dar cortou sequência no vídeo? isso, da 612. É, continua da 612, entendeu? Certo. Então, Do 612. início, por favor, amiga. Claro, Do início. claro. Então, Obrigado, viu? Desculpa. tomara que não caia mais, né? Tomara. Então, 612, né? Pergunta a Allan Kardec.
O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? E os espíritos dizem, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte, né? Ele não volta para a nascente. E aí eles nos sugerem, Allan Kardec, ir para a questão 118 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta, podem os espíritos degenerar? E a espiritualidade responde, não, à medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição, o que ainda nos falta trabalhar, né? O quanto a gente está distante. Quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos compreendendo o que nos falta melhorar, evoluir, trabalhar em nós. E aí seguem os espíritos. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento, que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda, porque o conhecimento é do espírito, é uma aquisição eterna, é a verdadeira propriedade. Então, vamos para a questão 613. Pergunta Allan Kardec. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Então, o que é o sentimento intuitivo? É a intuição que vem do nosso espírito, da nossa alma, né? É um conhecimento que fomos adquirindo ao longo das muitas existências, mas que o nosso cérebro físico não lembra, mas o espírito armazenou para si. Então, é a intuição. Aí os espíritos respondem, em relação à questão 613, esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras, mas como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou, né? Então, a gente acaba tendo as intuições e depois racionalmente desnatura toda essa informação. Então, aqui tem uma extensa nota de Allan Kardec para explicar a questão 613. Diz, né, ele, a metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Então, a gente poderia entender a metempsicose se ela reencarnou primeiro na planta, depois no animal, depois no homem, mas não se voltar, né? Do homem para a planta, do homem para o animal. Então, a metempsicose, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Isso é muito interessante, né? Daqui a pouco a gente explica esse trecho. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, daqui a pouco a gente fala sobre isso, seguir-se uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. Então, o que é aqui, né, o Allan Kardec explica nesse primeiro parágrafo da nota explicativa? Que a metempsicose, a gente pode entender como verdadeira se é sempre no sentido de progresso, né? Do princípio inteligente, evoluindo sempre, estagiando na planta e depois nos animais inferiores, e aí segue na escala da evolução das espécies, né? Por exemplo, os micro-organismos, os moluscos, os insetos, as aranhas, os peixes, cada vez reencarnando em animais de maior complexidade física, de maior capacidade mental,
né, de maior evolução, mas sempre progredindo, né, subindo na escala da evolução das espécies, do mais simples para o mais complexo. Então, se a gente entender mente e psicose como assim, é porque um dia estagiou na planta, um dia estagiou no animal e depois chega no homem, aí tudo bem. Mas se for para voltar, aí isso não acontece. Então, à medida, né, que o espírito evolui, o princípio inteligente também evolui, ele vai subir a evolutiva das espécies, né? Vai desenvolvendo novas habilidades progressivamente, ao longo de milhões de anos. Agora, aqui que ele fala, né? A metempsicose seria incorreta se, por exemplo, o homem reencarnasse no lobo, né? Ou isso seria um retrocesso, ou o pássaro desse um salto, assim chegasse no homem, sabe? Era pássaro na encarnação passada, nessa já é homem, é um salto gigantesco que vai contra as leis da natureza. Então, não existe essa fusão, isso que ele está falando, de homem e lobo. Então, não existe lobisomem, porque homem e lobo são duas espécies diferentes. Aí que ele fala, não há identidade de natureza, por exemplo, né, entre o homem e o lobo, e por isso o espírito não pode animar é, alternativamente essas duas espécies, ora lobo, ora homem, né? Então é lua cheia, então ele vira lobo, aí é dia, vira homem. Isso não existe. O que ocorre é que alguns espíritos têm a aparência de lobisomem, é que o perispírito dele adquire uma feição de lobo, o perispírito. Há espíritos que conseguem modificar o seu perispírito. Uma vez eu fui fazer um curso e de um hipnólogo, ele fazia a regressão a vidas passadas, Hermínio Reis. Ele conta num livro, ele escreveu um livro, que ele foi abduzido pelos ETs lá numa estrada em Minas Gerais, e os extraterrestres, no livro dele, né, ele contando, o ensinaram a fazer regressão a vidas passadas. Mas o mais incrível é que nessa apresentação, ele tinha nem sei se ainda tem, né, um centro de estudos lá em Santo André, chamava SETE, Centro de Estudos Transcendentais, algo assim, faz tanto tempo, já nem lembro. Mas isso me marcou muito. Ele era um homem, isso faz muito tempo, careca, baixinho, meio fortinho, assim, né? Então, ele ficou assim, tinha uma parede branca atrás dele, totalmente branca. Aí ele se concentrou, e nós vimos, ele cresceu, ele ficou peludo, ele ficou alto, os braços ficaram assim muito longos abaixo do joelho, como se fossem asas. Ele adquiriu o formato de um pássaro. Então não é que ele se transformou num pássaro, ele modificou o seu perispírito, que é altamente maleável ao pensamento, né, para quem tem essa técnica, para vermos um aspecto de pássaro. Então, no caso, né, de lobisomem, né, que a gente lê nos livros até de André Luiz, da série Nosso Lar, não é que o lobisomem é uma fusão do homem e do lobo, como aquele Allan Kardec fala, né? Não existe essa fusão, não existe nem a retrogradação, voltar para uma espécie inferior, nem uma fusão de uma espécie com outra. Bom, aí a segunda nota de o segundo parágrafo da nota de Allan Kardec. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie. Beth, caiu de novo.
Beth, vamos aguardar nossa amiga Beth. Ela está com um problema na internet. Vamos aguardá-la. É que a internet dá problema mesmo, pessoal, né? Essas coisas acontecem. Vamos aguardá-la. Bom, a Beth estava falando que modifica o perispírito para que possa aparecer como um lobisomem, né? É possível. Isso acontece mesmo, né? Mas quem está dando o estudo é a Beth, né? Eu estou aqui para dirigir a live, né? Então, vamos ver se a Beth chega, se ela consegue, se a internet não tiver, enfim, se ela voltar. Ô, Beth, parou na parte do lobisomem lá, que o homem se transforma Será lá, que, acho que a porque minha assim, internet, né? caiu, teve umas vezes que picou o que você estava falando, há uns Deve quatro ser a minutos minha atrás. internet que está ruim assim. Não sei. É, Eu pode coloquei nos ser. dados móveis, não consegui acessar, e eu voltei para o Wi-Fi. Bom, Então, e daí parou no lobisomem, assim, daí cortou a parte, que o homem tá se bom. transforma no lobisomem. Obrigado, amiga, desculpa Desculpa, aí. gente, eu não sei o que está acontecendo aqui com essa internet hoje. Vamos ver, vamos pedir ao Antônio que nos ajude, que não caia mais a internet. Então, aí, seguindo, né, nesse parágrafo nessa nota explicativa do Allan Kardec, o segundo parágrafo. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente, a gente sempre evolui, né? Sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, né? É o que não tira nada da sua dignidade. Então, é, assim, a marcha ascendente da natureza, né? Tanto o corpo físico como Amiga, o espírito evoluem. Oi? cortou de novo, amiga. Fez pum, pum, cortou. Ai, meu Deus. Você quer Vai dar marcar para um certo. outro, quer marcar para um outro Não, dia? não, vamos Continuamos? tentar. Tá bom, É, quem não tá sabe, bom, o Antônio é o mentor da casa, viu, gente? tá. Então, né, aí fala assim, a reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente, a gente só evolui. Então, tanto o espírito como o corpo físico evoluem. O espírito vai adquirindo uma bagagem intelecto-moral. E o corpo físico vai ficando cada vez mais saudável, mais inteligente, mais belo ao longo, né, da nossa evolução. E aí ele fala assim: o que rebaixa é o mau uso que o homem faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento, ou seja, praticarmos o mal. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina na metempsicose e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários, né? Então, não importa, foram homens eminentes que ensinaram a metempsicose, como Pitágoras, por exemplo, né? Famosíssimo filósofo grego, né? Mas o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Então, tudo está sujeito às leis de Deus. Tudo acompanha a lei do progresso. Aí, no parágrafo seguinte, o ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Olha só, né? A gente não sabe como é que a gente
começou, né, a nossa evolução, como é que fomos criados, como é o princípio das coisas, isso é segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Então, não é dado ao homem conhecer de maneira absoluta como é que nós somos criados, por isso a gente fica fazendo suposições. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas, porque os espíritos são os próprios homens desencarnados, né? Não é porque desencarna que ah, acaba conhecendo tudo. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre os homens e os animais, né? Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade, senão depois de ter elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação, né? Então, ou seja, alguns acreditam que o homem já estagiou nos reinos inferiores. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela experiência animal. Então, o ser humano, né, segundo algumas pessoas creem, sempre foi ser humano, já foi criado assim, nessa condição de ser humano, né? É o mito de Adão e Eva, né? Mas esse mito é desmentido pela arqueologia, pela antropologia, né, que estudou e trouxe os fósseis dos homens das cavernas, por exemplo, os australopitecos, os pitecantropos, os neandertais, que eles eram muito primitivos, eles estavam muito mais próximos, né, do reino animal, eles nem tinham uma linguagem, eles não falavam, né, eram grunhidos apenas. A linguagem só se desenvolveu ao longo de muito tempo. E segue Kardec. O primeiro desses sistemas, quer dizer, aquele que acredita na evolução, né, das espécies, tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Então, dá um objetivo ao futuro dos animais, né? Então, eles também evoluem, eles também merecem respeito, carinho, amor, eles um dia chegarão à condição huminal. E o segundo, aqueles que acham que não, o homem criou, Deus criou o homem assim, do jeito que somos hoje, né? Tchuc, um passe de mágica, né? O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. Aí essa questão é muito interessante, né? Mais conforme a dignidade do homem. Porque no século XIX, quando Charles Darwin ele publicou A Origem das Espécies, né? Dizendo que houve um único ancestral que era um ser unicelular, formado de uma célula só, e que passou pela seleção natural, né? Então, são, por exemplo, os perigos da natureza, a fome, a predação. Então, a seleção natural agiu sobre os seres e eles foram, né, se adaptando. Então, o mais adaptado, aquele que conseguia suplantar melhor, né, as intempéries do planeta, aquele que corria mais para fugir da caça, aquele que era mais esperto para se alimentar, ele era o mais adaptado. Então, ele vivia mais, e por isso se reproduzia mais. Ele vivia tinha mais tempo, se reproduzia. Então, o que, que aconteceu? Essa espécie foi adquirindo cada vez mais habilidades e foi evoluindo. Olha, isso levou milhões de anos, né? Bilhões, desde o primeiro ser unicelular, bilhões de anos. Então, essa é a evolução das espécies. E por que que Allan Kardec fala que está mais conforme a dignidade humana pensar que Deus já nos criou prontos? É uma falsa dignidade.
quando Darwin apresentou, né, o seu trabalho, eh, houve uma ferrenha oposição dos cientistas, dos religiosos, muitos ainda hoje acreditam, né, que Deus criou o homem já assim, né, perfeito, homem e mulher, né. E é aquela controvérsia, criação versus evolução, né, que o homem na criação, o homem já foi criado pronto, igual somos hoje. E a evolução não, o homem foi evoluindo. E olha que aconteceu, né, para a gente ver o que que é essa história de dignidade entre aspas. Então, o Darwin falou: "Olha, nós, descendemos de um ancestral comum, então o macaco e o homem, não é que o homem descendeu do macaco, mas tivemos ancestrais comuns". Então, a esposa de um bispo inglês lá no século XIX, falou, né, que assim: "Nós somos descendentes de macacos? Vamos esperar que não seja verdade. Mas se for, vamos rezar para que ninguém descubra isso", porque na concepção deles, né, esses religiosos, esses cientistas do século XIX, seria assim um absurdo que um dia nós já fomos, por exemplo, um homem primitivo das cavernas, uma mulher primitiva das cavernas, isso seria indigno, né? É isso que Allan Kardec fala, a falsa dignidade humana, né? Então, eh, onde estaria a nossa dignidade se fôssemos descendentes de macaco? É isso que pensavam, né, essas pessoas que faziam oposição à teoria evolucionista. Mas, né, eh, nós não somos descendentes do macaco. Homem e macaco tiveram um ancestral comum. Aí o macaco seguiu a sua linha evolutiva e o homem seguiu a sua linha evolutiva. Em 1860, na reunião anual da Sociedade Britânica para o Avanço da Ciência, né, lá na Faculdade de Oxford, né, as melhores cabeças, né, hã, da época, houve um debate sobre a origem das espécies, lá no século XIX. E o Thomas Huxley, ele era um defensor do Charles Darwin, um defensor do evolucionismo. E ele era até chamado de bulldog de Darwin, né, pejorativamente por aqueles eh, que faziam oposição. E aí ele fala que ele não teria vergonha de ser descendente de macaco, mas ele teria vergonha de descender de um homem que usa seus dons para ocultar a verdade. Então isso né, é o que fala o Allan Kardec, né, nessa frase assim, né. O segundo, aquele criado já pronto, o segundo está mais conforme dignidade, dignidade do homem e pode se resumir como se segue, aí ele vai explicar. E também o Wilberforce, ele havia perguntado para o Huxley, olha só, lá no século XIX, se ele era descendente de macaco por parte de pai ou de mãe. Então, olha quanta ironia, né, naquela época. Hoje muita gente também não acredita na evolução das espécies. Bom, e aí o Allan Kardec continua aqui a sua nota explicativa. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o do quadrúpede e do quadrúmano, né, nós, né? Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna a massa. Então, aqui nessa nota, né, o Allan Kardec está explicando que cada espécie tem a sua função na natureza, tem as suas características, cada sua espécie é um tipo absoluto. Aqui, né, pássaro é pássaro, planta é planta, né, agora, nesse momento atual.
e que serve para o princípio inteligente experienciar, aprender e evoluir. E segue Kardec. Os dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da Terra, espiritualmente falando. Então, ele pede para a gente ir lá na questão 188, né? Ele fala dos mundos mais adiantados, né? Então, também é uma nota lá de Allan Kardec na questão 188, dizendo que o nosso sistema solar, né, formado Mercúrio, Vênus, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, tudo, então, né? A Terra é uma das mais atrasadas, tanto física como moralmente, né, na sua humanidade. Mas que Marte, diz Kardec, é mais atrasado que a Terra, Vênus é mais adiantado que a Terra, e Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. E o Sol é um local de reunião de espíritos superiores. De lá do Sol, os espíritos irradiam, né, emanam os seus pensamentos para os outros mundos. Ele fala, como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Então, né, é a reunião de espíritos muito evoluídos no Sol. A gente lê isso também nas obras de Chico Xavier, né? E aqui nos mundos mais evoluídos, por exemplo, Júpiter, né? Júpiter é um planeta muito mais evoluído que o planeta Terra. E lá ele está dizendo que os animais também são muito mais evoluídos que os animais aqui do nosso planeta Terra. E diz ele, não ocorre o mesmo com o homem do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo de cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o homem e o animal, há solução de continuidade. Então, os animais, por exemplo, da Terra, vão sempre reencarnar na Terra. Eles não estagiam de um mundo para o outro, mas o homem, sim. O homem, ele pode, ora estar reencarnado aqui na Terra, ora em Júpiter. Aí ele fala, o Allan Kardec fala, né, que vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra, disseram estar encarnados em Júpiter, dos mundos mais próximos da perfeição. Então, quando ele fala não ocorre o mesmo com os homens, ou seja, os homens migram de um planeta para o outro, né? Os espíritos migram, né? A pessoa morre e reencarna em outro planeta. E quando ele diz que não há uma lacuna, que há uma lacuna entre homem e animal, há uma solução de continuidade, é porque a gente ainda não encontrou o elo entre o animal e o homem, né? Existe essa lacuna, essa solução de continuidade. Porque o Emmanuel, ele fala que essa mudança de princípio inteligente para espírito, de último animal, da escala mais evoluída dos animais, até o homem primitivo, essa mudança não é feita na Terra. E aqui, por isso que, né, existe essa solução de continuidade. Aqui na Terra, a gente não achou ainda o fóssil que liga o último animal ao primeiro ser humano que apareceu na face da Terra. E Allan Kardec fala, o homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade, né? Então, o homem tem senso moral, tem uma inteligência maior que não existe nos animais. E qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado, né? Então, um princípio inteligente que não é um grupo alma, né? Já se tornou um indivíduo.
E aí eles dizem, né, os espíritos dizem, é isso um mistério, que seria inútil procurar penetrar, e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. Então, né, não dá para saber, né, ainda no nosso atual estágio evolutivo, como ocorreu a nossa origem. O que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte. Nós somos espíritos imortais. Sua faculdade progressiva, estamos sempre adquirindo mais conhecimentos, mais inteligência, mais valores morais. Seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, né? De acordo com a nossa plantação, nós vamos colher, seremos felizes ou infelizes no plano espiritual ou na próxima encarnação, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual aí está em negrito, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. Então, um dia, né, nós saberemos, né, como é que fomos criados, mas agora, no momento, ainda não temos capacidade de entendimento. E aí ele fala, mas isso por enquanto não importa. O que importa, o nosso adiantamento, é a prática do bem, são justamente a aquisição de valores morais. Então, esse capítulo, né, essa parte do Livro dos Espíritos, nos falou da metempsicose. A metempsicose é impossível, porque tudo está sujeito à lei do progresso, né? Então, nada regride. Por exemplo, a gente envelhece, o corpo físico, né, vai caindo, deteriorando, adoecendo, mas é só a matéria. O espírito nunca retrograda. A matéria, sim, um dia a gente vai morrer, um dia, né, essa matéria se desgasta, mas o espírito nunca vai se desgastar, nunca vai ficar menos inteligente, nunca vai perder todo o conhecimento, as experiências que adquiriu. Isso que, como Jesus fala, né, lá no Evangelho, é a verdadeira propriedade, tanto o conhecimento como os valores morais, que a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Então, isso que também nos dá intuição, toda essa bagagem que fomos adquirindo ao longo das muitas encarnações, às vezes vem assim no insight, né? É o eureka, isso é intuição, é o sentimento intuitivo. Aí o Allan Kardec fala, a gente até tem um sentimento intuitivo da metempsicose, ou seja, que já estagiamos nos reinos inferiores da natureza, mas, como em tudo, o homem desnatura aquilo que ele não entende. Então, aí ele já acha assim, bom, tá bom, se eu fui estagiando de planta para animal, então, de repente, eu posso voltar para animal novamente. Mas é que lá na Grécia Antiga, os gregos diziam, né, que era uma punição dos deuses, né? A metempsicose, assim, você nessa encarnação agiu muito mal, na próxima vez você vai reencarnar como uma serpente, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, tem o capítulo 4, A Civilização Egípcia. Ele fala que o culto da morte e a metempsicose veio dos degredados de Capela. Então, os egípcios, naquela antiguidade, eles eram os degredados de Capela. Capela é uma estrela, né, que tem os seus planetas ao redor de si, e um desses planetas atingiu o estágio de transição, como a Terra hoje, passando de provas e expiações para a regeneração. E os espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta foram
degredados para a terra, né? Foram transferidos para a terra. O governador de lá falou para o governador daqui, Jesus, né? O governador daqui, Jesus, ó, né? Toma conta aqui deles. Então, eles guardavam a lembrança do degredo, diz Emmanuel, que são reminiscências, né? Intuição, não é assim ó, aquela coisa clara, racional, é um sentimento intuitivo que vem lá da alma. E aí o Emmanuel fala que os egípcios criaram a teoria da metempsicose, né? Que a alma do homem poderia reencarnar no corpo de animal como uma punição dos deuses. Ele escreve: a metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Olha que interessante, né? Então, eles tinham esse sentimento intuitivo de que perderam o paraíso, aquele mundo maravilhoso de regeneração, e porque não acompanharam o progresso moral do planeta, eles foram degradados para a Terra, num mundo muito primitivo, porque imagina, né? Isso foi milhares de anos antes de Cristo, né? Então, junto com os homens primitivos aqui da Terra. Então, segundo Emmanuel, foram os egípcios, os degredados de Capela, que trouxeram essa teoria da metempsicose, achando que era uma punição dos deuses. É muito interessante todo esse conhecimento que a espiritualidade nos traz, né? Então, vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelo nosso país, por todas as pessoas do mundo inteiro, pelas plantas, pelos animais, por aqueles que estão passando por momentos felizes, por aqueles que estão passando por momentos tristes, dolorosos. Vibremos pela espiritualidade amiga, vibremos pelos irmãozinhos lá da pátria espiritual que estão precisando de ajuda, que estão perdidos, né, na sua caminhada. Vibremos pelos nossos mentores queridos, amigos que estão sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando. Vibremos pelos mentores do SEAC, o Antônio, pelos dirigentes do SEAC, a todos os tarefeiros do SEAC e de todas as casas espíritas. Vibremos por nós e também pelos nossos familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos acompanhe sempre. Uma boa noite. Que aula maravilhosa! Ai, você vê, Rodrigo, Parabéns! puxa vida, que pena, né? Não Você sabe que acontece. desde que eu mudei dos 250 para o 500 da NET, não sei, a internet não está estável, eu vou ligar lá. Acontece, amiga, fica tranquila. Ah, eu fico chateada, viu? Não Desculpa, fica, Rodrigo, não. desculpa, Não, viu? que isso. Isso acontece, amiga. Não fica chateada, não. Eu adorei a sua aula. Olha, só algumas vezes que cortou, mas olha, eu entendi a aula, foi uma aula maravilhosa. Você falou do homem que ele conseguia modificar o perispírito para se É transformar em verdade, eu acredito, Rodrigo, eu vi. E não só eu, esqueci de falar isso. Umas 40 pessoas que estavam lá assistindo a palestra dele. eu Eu fiz acredito, regressão com ele, eu fiz, meu ex-marido fez. Muito eu legal. acredito. Ó, faz tempo, nem sei se ainda ele está vivo. Eu É, era muito jovem, ele já tinha idade, não sei. mas eu acredito, sim. É, é tudo, pela parte espiritual, tudo é possível, né? É. Então Então tá vai bom. lá, filho, vai lá, então Vamos, vai lá. Desculpa vamos. mais uma vez, viu? Não tem problema, amiga, acontece. Eu que tenho que pedir desculpa, porque Essa eu entrei, internet, eu vou ligar. Eu só não vou mas ligar agora ah, para a NET, porque vou entrar na próxima, mas depois, logo em seguida, eu vou ligar.
Eu que tenho que pedir desculpa que eu entrei, mas eu tinha que entrar, né? Para te Tá avisar, certo, não, tá né? certo, tá certo. Então, vou encerrar a live aqui. Tá bom. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a live da Beth, que foi um estudo maravilhoso. Eu adorei, aprendi bastante com a amiga Beth, que traz sempre uma riqueza extraordinária no estudo, e a gente fica emocionado e muito feliz com o estudo que ela sempre passa, que é maravilhoso. Então, obrigado, amiga. Volte mais vezes. Isso acontece. A minha net também acontece, todo mundo acontece, isso é natural. Fique tranquila, tá tudo certo. Eu entendi tudo, o estudo foi maravilhoso. Então eu vou encerrar. Obrigado, pessoal. Ainda tem mais a live da Jailda. Hoje é mais cedo, pessoal. 8 da noite. Não perca a live da Jailda, que ela vai fazer a leitura do Evangelho. Não percam, tá bom? Obrigado e tchau, pessoal. Até a próxima live, que é hoje às 8 da noite.